Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maicon e, antes de mais nada, gostaria de expressar minha gratidão por você dedicar um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Hoje eu tenho uma história especial para compartilhar com você. É a história da minha jornada profissional, repleta de aprendizados, desafios e conquistas. Além disso, vou revelar como posso contribuir de maneira única, valiosa para o crescimento e sucesso da sua empresa. Então, fique confortável e vamos embarcar juntos nessa jornada. Bom, o objetivo desse vídeo é me conectar a uma oportunidade profissional, tendo em vista que eu não tenho recebido retornos de alguns envios de currículo para alguns processos seletivos. Então, eu vou compartilhar minha tela, onde eu desenvolvi um material em que vai expressar um pouco sobre o Michael, sobre as experiências e as habilidades que ele possui. O Michael ele tem 38 anos, ele é carioca, tá? Casado com a Sandra Lopes. Eles estão casados há 15 anos e juntos estamos há 20. Tá? Temos um filho, o Miguel Lopes, de 13 anos. Somos uma família de nerd, adoramos cultura pop, adoramos quadrinhos, jogos de tabuleiro como RPG, xadrez, War, e curtimos bastante viajar, conhecer lugares novos. Tá? Esse slide, eu vou falar agora sobre as minhas graduações, os meus cursos. Então, eu sou um profissional formado em administração de empresas e também pós-graduado em gestão de projetos pela Universidade Cândido Mendes. Também sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Senac Rio. Tenho pós-graduação em matemática, com especialização em estatística pela PUC Rio. E mais recente, mais precisamente agora em junho desse ano, iniciei o MBA em Ciência de Dados aqui na UF, na Universidade Federal Fluminense. Agora eu vou falar sobre meu soft skill, meu hard skill. Bom, meu soft skill, eu linko aqui o primeiro como liderança. Eu sou um grande líder, não só líder de pessoas, eu sou um grande motivador, um grande gestor de pessoas, mas também sou um grande líder em tarefas, em atividades, em projetos. Gosto de estar à frente, me coloco à disposição. Então, me sinto líder motivado a responder desafios. Tenho uma excelente comunicação, uma boa adaptabilidade. Ao longo dessa apresentação, você vai perceber que eu já fui militar, já trabalhei com tecnologia, com área da saúde, então eu me adapto muito rápido e também sou um grande resolvedor de problemas, tá? Meu hard skill tem um bom background em projetos, um projeto orientado a PMBOK, as diretrizes do PMBOK, mas também em metodologias ágeis. Eu sou certificado pela Scrum.org como Scrum Master. Também sou um grande analista de dados. Boa parte da minha jornada é lidando com dados. Eu sou um profissional orientado a dados, não gosto, não costumo tomar nenhuma ação tática sem antes analisar os dados. E mais recente eu venho mergulhando no conhecimento da ciência de dados, então eu quero mais para frente ter a habilidade de montar modelos de machine learning para facilitar as jornadas do profissional. Então, montando aqui um roteiro profissional, eu começo aqui com a liderança, como uma boa comunicação, uma grande adaptabilidade profissional, um resolvedor de problemas. Aqui já em projetos, como eu mencionei, sou um profissional de gestão de projetos orientado ao PMBOK, mas também bom conhecedor de metodologias ágeis, trabalhando ali por sprints, entregando pequenas tarefas, mas que tragam um valor para o cliente. Eu tenho bons conhecimentos em ferramentas de gestão de projetos. Estou colocando aqui o Project como ferramenta de gestão de projetos, mas também já trabalhei com outras ferramentas, como o Trello, como o Gira, que tenham ali a metodologia Kanban para poder gerenciar as tarefas. Em análise de dados, inclusive é onde eu passei a maior parte do tempo, eu tenho bons conhecimentos em ferramentas como VBA, Access, Excel avançado, alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados que eu tenho conhecimento e experiência.
é o MySQL, o SQL Server, o Oracle e o Postgre. Algumas ferramentas de modelagem de banco de dados, de BI. O Power BI eu tenho bastante conhecimento, utilizo bastante no meu dia a dia, e também o Tableau, são duas ferramentas que eu utilizo diariamente. Também tenho conhecimento em MicroStrategy, apesar de não ser com tanta frequência, porque são dados financeiros, então não se atualiza tanto, mas eu também tenho conhecimento sobre o MicroStrategy. Em ciência de dados, como eu mencionei, né, tenho um conhecimento no Banco Oracle e também no PostgreSQL. Eu conecto esses dois sistemas de gestão de banco de dados no Data Lake, onde eu conecto o Jupyter Notebook e eu faço todo o trabalho de extração, de ATL, utilizando o Python, e também o PySpark. Eu coloquei aqui o R, apesar de não usar com grande frequência, eu também tenho conhecimento sobre essa ferramenta. Agora a gente vai entrar na timeline profissional e aqui você vai entender como o Michael inicia a jornada profissional dele, por onde ele passou e onde ele se encontra hoje. Então, tudo começa em 2008, quando existia ali, pelos meus professores e familiares, uma narrativa muito forte de que eu precisava ter uma estabilidade profissional. Então, o Maico precisava fazer um concurso público. Isso se tornou a missão da minha vida, né? Então, fiz algumas provas e passei para a ESA, a Escola de Sargento das Armas, onde eu ingressei como aluno em 2000 e me formei terceiro sargento em 2001. No Exército Brasileiro, eu fiquei por 8 anos, mais precisamente na Brigada de Infantaria Paraquedista. Eu ingresso nesse batalhão como líder técnico, que ali na triagem os militares já identificam um grande conhecimento em tecnologia. Na adolescência, já fiz alguns cursos técnicos, como montagem e manutenção de micro, de rede, então conhecia bastante sobre TI, e aí eu ingresso para o batalhão como líder técnico, terceiro sargento, líder de tecnologia do batalhão. Então, toda a parte de maquinário, todo o sistema, rede, eu ficava responsável. Inclusive, eu tenho um case bem interessante dentro do batalhão, que eu chamo de o case do papel ou bytes. Esse batalhão ele tinha uma rotina muito arcaica, todas as atividades militares, registros, eram escritos em livro. Então, um militar, quando entrava no batalhão, se preenchia um cadastro em livro. As atividades de logística do batalhão eram escritas em livros. Então, tinha dentro do batalhão um prédio inteiro só para arquivar esses livros, que era separado por mês e anos. Então, era bem caótico. Por exemplo, se eu quisesse extrair um relatório, eu levava 30 dias pegando esses livros e reescrevendo um relatório ou um dossiê sobre um militar. Então, eu tomo a decisão de criar um sistema de gestão militar. Então, eu crio um front, fiz uma análise de requisitos, entendendo quais são os dados que permeiam dentro desses livros de registro. Então, eu crio campos para imputar esses dados e, a partir dali, todo o registro, todas as atividades do batalhão era feito dentro desse sistema. Então, eu passo a digitalizar todo o batalhão. Sai do livro físico e passa para a tecnologia, para o ambiente web ali, é, nos computadores. Então, eu escrevi aqui como funcionava, então tinha os setores ali, setor pessoal, financeiro, logística, operações, imputando esses dados, esse front ficava conectado ao SQL Server, dentro de um servidor que eu criei, e assim a gente passou a ter um batalhão todo digitalizado. Então, quando se precisava de um relatório, passava imprimir, em 5 minutos tinha os dados necessários. Bem diferente do contrário, quando eram em registros físicos, que demorava 30 dias. Se eu precisasse imprimir o dossiê de um militar, basta colocar o ID do militar, fazer o filtro, o período em que se necessitaria extrair, o mês ou o ano, e era impresso. Então, inclusive, tem aqui a foto, né?
da medalha que eu ganhei. O Exército tem a medalha de praça mais distinta para militares que se destacam dentro do batalhão, e eu fui presenteado com essa medalha de honra. Então, a partir daí, a gente tem um benefício gigantesco de agilidade, de digitalização dos dados, de backup. Então, inclusive, era muito mais seguro do que ter um arquivo físico com grandes possibilidades de pegar fogo, porque não, e, inclusive, perder os dados por falta de backup. Bom, eu tomo a decisão em 2009 de sair do Exército e ingresso no Grupo Contax. O Grupo Contax, nessa época, estava abaixo do guarda-chuva da Brasil Telecom. Dentro do guarda-chuva da Brasil Telecom tinha a Contax, a Oi, algumas outras empresas dentro da Brasil Telecom, e a Contax era ali responsável por gerir a performance dessas empresas. Então, eu entro dentro do Grupo Contax, como coordenador de planejamento e performance. Toda a área de dados, planejamento estratégico, montagem de KPIs, OKR, estudos, tudo passava pelas minhas mãos. Então, eu era responsável por gerir todas as performances dessas empresas. Inclusive, eu tenho um case bem bacana, que eu chamo de transformação estratégica. Dos planejamentos estratégicos era fazer um estudo histórico, ou seja, o resultado do ano passado, e projetar o próximo ano. E eu estou trazendo aqui um dos KPIs da Oi, que era a retenção de linhas empresariais. A gente chamava de churn, ou seja, eu tenho como objetivo trazer mais clientes para dentro da Oi, mas eu também tenho como premissa não deixar ele ir embora. Então, quando esse usuário cancela um plano da Oi, a gente chama de churn, e se ele cancela antes do prazo do contrato finalizar, a gente chama de churn precoce. Então, no meu estudo em 2014, eu projeto para 2014 um churn máximo de 4%. Então, acima disso, geraria um risco financeiro para a empresa. Até 4% era aceitável, digamos assim, porque a projeção de entrada de novos clientes também era alta. Então, a gente tinha ali a possibilidade de perder até 4% de planos empresariais. Mas, por algum motivo, em alguns meses, a gente começou a performar acima de 4%. Teve um mês, inclusive, que a gente performou em 12%. E aí eu precisei parar as máquinas, fazer um estudo para entender o que estava acontecendo. Então, só a título de grandeza, para a gente entender aqui como funciona, se a gente considerar 12% de um universo de 100 mil clientes, a gente tem 12 mil clientes. Então, colocando esses 12 mil clientes sobre um ticket médio de R$ 200 ao mês, a gente teria ao mês 2 milhões e 400. Então, são 2 milhões e 400 sendo perdidos com esse resultado. Já o cálculo de 4%, considerando o mesmo universo de clientes, de 100 mil clientes, a gente teria 4 mil clientes, com o mesmo ticket médio de R$ 200, a gente teria uma perda de 800 mil. Então, só para a gente entender a ordem de grandeza, e como é que eu consegui contornar isso, né? Então, eu parei as máquinas e fui entender o motivo pela qual esses clientes estavam cancelando. Então, peguei a população, fiz um volume amostral mais ali representativo e comecei a ligar para esses usuários para entender o motivo pela qual eles estavam cancelando. Não demorou muito, em alguns dias já comecei a identificar um padrão. Todos esses usuários estavam sendo abordados por um único vendedor da empresa TIM, e por algum motivo ele estava sendo muito certeiro, indo em usuários empresariais da Oi de forma muito certeira e em ambientes muito diferentes. Então, como ele sabia que aqueles usuários eram da Oi, sabe? Então, depois a gente descobriu que esses dados vazaram, ele teve acesso aos dados da carteira de clientes empresariais da Oi, que é gravíssimo, inclusive. A gente
Vendo isso acontecer, nós blindamos todos os clientes, fizemos uma ligação ativa para eles, explicando o ocorrido, que se eles recebessem algum tipo de ligação que era para retornar para a gente. E também fizemos uma contraproposta para todos os clientes que saíram da Oi para retornar para a Oi com um valor na fatura um pouco mais baixo. E boa parte desses usuários retornaram para a Oi. Então, a gente voltou a performar em 4% e ainda conseguiu recuperar os usuários que saíram da Oi. Então, só para exemplificar aqui como era o funcionamento da taxa de churn, tá? E a diferença, se a gente continuasse performando por 12 meses, nesse período, a gente teria uma economia anual aí de 19 milhões em receita. Esse case foi muito bem falado, foi muito elogiado, inclusive o marketing da Oi levou esse case para um evento que acontece todo ano, o Prêmio do Consumidor Moderno. Ele inscreveu esse case no prêmio e nós tivemos a felicidade de ser contemplado em primeiro lugar, ganhamos o troféu de ouro pelo case de rentabilização empresarial. Inclusive, aí, se você entrar lá no hall da Oi, ainda tem lá essa estatueta com o meu nome ali como responsável desse projeto. Depois que eu saí da Contas, depois de 5 anos de Contas, eu saio e venho para a Tecnoarte, onde eu sou contratado como líder de projetos. A Tecnoarte é uma empresa desenvolvedora de software. Ela desenvolvia sistemas para gestão hospitalar. Era uma empresa que tinha devs muito feras, muito bons, mas eles eram péssimos em gestão de projetos. Então, a comunicação com o usuário, com o cliente final, era péssima, não se tinha cronograma, não se tinha documentação de projetos, não se tinha o cliente não sabia quando receberia uma nova release, uma nova implantação, o sistema funcionando, gestão de bugs, nada disso funcionava muito bem. Então, eu venho para a Tecnoarte como líder de projetos e coloco tudo isso para funcionar. Uma dos cases bem bacanas é que, logo assim que eu entrei, a Tecnoarte tinha a BBR como um cliente, inclusive até hoje cliente da Tecnoarte. E a BBR seria, naquele ano, o setor hospitalar que receberia os atletas da Rio 2016, Jogos Olímpicos. Então, era necessário que um sistema de gestão hospitalar fosse implementado ali. Inclusive, a Tecnoarte poderia, inclusive, perder o contrato se não conseguisse implementar antes do início dos Jogos. Não consegui fazer com que isso acontecesse. A foto aqui atrás que eu apresentei, sou eu nessa foto apresentando para o Comitê Olímpico o sistema funcionando, e os jogos começam e a BBR já tinha o sistema implementado, então toda a parte ambulatorial, toda a parte de imagens, é, exames, tudo isso foi implementado. Não fiquei só na BBR, mas outros players também receberam o sistema de gestão hospitalar. Então, esses são os clientes em que eu implementei esse sistema. E após 3 anos de trabalho, a Tecnoarte é vendida, eu saio da Tecnoarte e venho para a Stefanini. A Stefanini me contratou também como gestor de projetos, onde ela tinha ali um contrato com a Eneva, um dos seus clientes, e a Eneva tinha o objetivo de centralizar todos os relatórios de performance da sua empresa em um único lugar. Qual era a dor da Eneva, né? Então, o setor de engenharia, o setor de logística, o setor de petróleo e gás, o setor financeiro, cada um tinha o seu universo, cada um tinha o seu relatório e as empresas e as áreas não se falavam. Então, se precisava dar visibilidade para o setor financeiro, tudo que engenharia estava consumindo, gastando, qual era o custo daquele mês com as atividades realizadas.
e o financeiro não tinha conhecimento disso. Então, a gente precisou centralizar todas as performances, todos os dados em um único ambiente. Eles usavam o Cloud, o Azure nesse período. Eu montei tudo ali em Power BI e aí as informações foram compartilhadas com todos os setores da empresa. Mas aí, infelizmente, na Stefanini eu fico só 1 ano e 2 meses, porque a gente recebe a Covid, infelizmente entramos em lockdown, a Eneva cancela o contrato com a Stefanini, por consequência, eu também perco o meu contrato com a Stefanini e a gente encerra em 1 ano e 2 meses de trabalho na Stefanini. Eu fico todo lockdown sem atuar profissionalmente, mas assim que acaba a Covid, eu sou convidado pela OLX para me coordenar o time de qualidade e segurança da OLX. Dentro do grupo OLX existem 3 empresas, a Viva Real, a Zap Imóveis e a OLX. Eu sou convidado para ser coordenador e lidar com a qualidade e a segurança dos anúncios desse grupo. Então, vou mostrar um pouquinho como funciona aqui meu dia a dia. Como coordenador, eu gosto muito de trabalhar com planejamento, então eu separo as propostas e os objetivos por quarter, e dentro de cada quarter tem um objetivo que a gente quer alcançar. Então, melhorar a segurança e aumentar a confiabilidade, aumentar a percepção de segurança, melhorar os indicadores de segurança, aumentar a automação e eficiência das operações. Então, são alguns objetivos. Dentro de cada objetivo, eu coloco algumas iniciativas, baseado em alguns insights, e depois disso a gente faz ali um período de validação e também coloca um ranking ali de prioridade. Após conseguir priorizar, a gente consegue espremer ali, filtrar quais são as atividades mais relevantes que precisam ser trabalhadas naquele quarter para o time de operações. Então, o planejamento para o time de operações está pronto. Então, começando 2024, ele já tem o que trabalhar e como trabalhar. Para outros times, a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo o planejamento do time de Mod Tools. Então, lá também tem os objetivos deles. Então, a gente faz a mesma coisa e linka todos os insights, coloca ali ordem de prioridade e no final de tudo, a gente consegue ter os objetivos que vão ser trabalhados em 2024. Alguns processos, eu usei por muito tempo o Visage, mas aqui a gente usa o Miro e também serve com muita facilidade a criação e desenvolvimento de alguns processos, né? Então, eu consigo montar, desenvolver alguns processos e depois colocar em prática, testar e colocar em prática. Uma das formas que eu gosto de trabalhar, até porque eu tenho uma grande habilidade em estatística, é fazer alguns estudos que vão embasar o meu target, ou seja, as metas, os KPIs, baseado em estudos estatísticos, funciona muito melhor do que no achismo. Então, eu estou olhando aqui o histórico de 2022 contra 2023, eu estou vendo que a performance aumentou bastante entre um ano e outro. Então, a partir daqui, eu faço uma faixa e começo a identificar que em todo o ano de 2023, 89%, a performance ficou entre 96% e abaixo de 98%. Então, a partir daqui, eu já tenho um baseline e eu já começo já a ter montar alguns cenários a partir desse baseline, né? Então, igualmente, eu estou fazendo um outro estudo aqui sobre falso positivo. Aqui, o falso positivo, quanto menor, melhor. Então, eu isolo algumas semanas, faço um cálculo de qualidade, trabalho aqui a média móvel ou a média acumulada, uma estatística básica para entender a média, a mediana, qual é o mínimo e o máximo já performado historicamente, e aqui a gente começa a montar alguns cenários. Então, considerando o passado, que é o meu baseline, eu já consigo prever, mediante ao que já foi performado, o target, o alvo, né, o objetivo. E aqui eu simulo uma queda de 0,2 a partir, eu estou falando aqui só o primeiro quarto, então são 13 semanas. Em 13 semanas,
o time precisa performar igual ou menor do que esse resultado que eu estou simulando aqui. Então, assim, algumas habilidades, eu tenho bastante conhecimento em SQL, então, alguns dos relatórios que eu faço no Tableau, tem muita gente que faz a extração de toda a tabela para o Tableau e faz o ETL no Tableau. Eu gosto de fazer o ETL na query, porque deixa o Tableau mais performático, ou o Power BI. Ao invés de eu extrair toda a base, toda a tabela, eu faço tudo isso na query, e aí eu extraio somente aquilo que eu vou trabalhar. Então, eu não fico sobrecarregando a plataforma. Então, aqui, algumas queries que eu crio, que eu executo, que eu desenvolvo. Aqui está um relatório que eu fiz no Tableau sobre um estudo que eu identifiquei. Esse estudo fala sobre, só para exemplificar, aqui na OLX, a gente já tem previsto um pico de audiência em alguns períodos anuais. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday. Então, são períodos que a gente sabe que o pico de audiência vai subir. Mas, por algum motivo, a gente estava tendo um outlier fora da curva, fora dessas datas já programadas, de audiência muito alta. Então, eu isolei essa audiência, comecei a estudar esse universo, identifiquei que boa parte desses anúncios postados vinham de 4 usuários. E, em cima disso, eu comecei a investigar, já comecei a encontrar o tempo médio de criação de conta. Só para você ter uma ideia, o tempo médio de criação de conta é de 4 a 5 minutos, e ele estava conseguindo inserir uma conta em menos de um minuto, ou 1 minuto e meio aqui. A inserção de anúncio, né? É, o tempo médio é 3 minutos, ele estava fazendo menos de um minuto. Então, eu consegui identificar o total de contas criadas, anúncios, qual era o IP em que ele estava inserindo esses dados, qual era o e-mail que ele utilizava. Então, montei um dossiê aqui sobre esses usuários. Depois descobri que esses usuários estavam conectados, né, uma correlação com afiliados, inclusive, tem bastante podcast fazendo uma ligação, incentivando esse tipo de prática, que é utilizar a automação para ganhar leads, para ganhar vendas em plataformas de e-commerce, não só aqui na OLX, mas como outras plataformas como Mercado Livre e outras. Então, a partir daqui, eu montei um dash com a performance desses usuários, desses 4 usuários, e aí consegui identificar quantos anúncios eles estavam inserindo, apresentei isso aqui para a liga, né, para a diretoria. O time de tech começa a trabalhar algumas ações táticas, colocou caption, ou seja, hoje já está bem desacelerado essa prática de automação na plataforma. Então, são algumas das atividades que eu costumo, que eu tenho a responsabilidade aqui como coordenador de qualidade e segurança, e eu finalizo a minha apresentação convidando você a entrar em contato comigo. É, minha experiência foi aqui mencionada, explicada, mas eu também fico à disposição para tirar maiores dúvidas. Aqui está meu e-mail, meu telefone, e conto aí com o seu contato. Mais uma vez, obrigado. Fique bem.